glória, eu prego e você dá glória e tudo fica combinado, né? Eu não sou pregador de vigília, então, se de repente eu começar a dar uma travada, você destrava dando glória e tudo fica na melhor combinação possível, né? Estou vendo muita gente querida, gente. Eu quero fazer ressalvas de ver o Gleison, que há muitos anos eu não via. Faz quantos anos? Uns 3, 4 anos, por aí. Então, muitos anos que eu não vi o Gleison. Eu até perguntei para o pastor, o Gleison já falou? Falou não, e que benção. Irmãos, eu comecei a pregar muito novo, e quando eu comecei a pregar, o Gleison já pregava. Nós nos conhecemos numa vigília chamada Poço de Jacó. Era dentro de uma sala e de uma cozinha. Então, quem não orava no sofá, orava debaixo da mesa. E quem não orava debaixo da mesa, orava na garagem. Quem não orava na garagem, orava na rua. E a gente se conheceu nesse mover. E Deus tem sido muito bom para o Gleison, assim como para mim também. Todos os irmãos, é um prazer estar com vocês. Pastor Júnior, pastora Radinai, que Deus abençoe. Sem mais delongas, irmãos, se eu fosse citar todos os que eu tenho o prazer de estar, eu demoraria muito. Mas se você puder e quiser permanecer com a sua Bíblia aberta, eu serei breve. Enquanto eu buscava a Deus por uma palavra para esta madrugada, o Senhor me conduziu a esse texto e eu quero propor esta noite, nesse começo de madrugada, o que Deus propôs ao meu coração. Estou vendo o Levi, né? Estou vendo direito? Prazer, Levi. Feliz em revê-lo também. Lucas, Marcelo. Deus abençoe todo mundo. Meus irmãos, esse texto trata especificamente sobre o grande milagre da pesca maravilhosa. Segundo a Bíblia Sagrada, houveram pelo menos 3 ocasiões em que uma grande ou um grande milagre ocorreu por intermédio de uma pesca. Lucas capítulo 5 seria o primeiro episódio, João capítulo de número 20 e 21, segundo episódio, e entre esses 2 episódios houve um terceiro episódio, que a Bíblia diz que cobradores da didracma ou das 2 moedas foram até Pedro e o questionaram: você e o mestre que você segue, ele não vai pagar o imposto das 2 dracmas que foi instituído por Moisés? Então, Pedro entrou dentro da casa que Jesus estava hospedado em Cafarnaum e perguntou para Jesus: Senhor, Pedro tentou, na verdade, perguntar, e a Bíblia diz que Jesus se antecipou a Pedro e disse a Pedro: Pedro, de quem os homens cobram os impostos? Dos filhos ou dos outros? Pedro disse: dos outros. Mas tudo bem, Pedro, eu sou filho do dono do templo, mas eles estão cobrando impostos de mim. Então, para que eles não tropecem, Jesus usa a expressão se escandalizem, vai e pesque. E o primeiro peixe que você pescar, abre a boca dele e vai ter um estáter dentro desse peixe. Uma moeda que valia por 4. Segundo a tradição da igreja, o peixe que Pedro pesca é conhecido hoje como Santo Péter, ou a famosa tilápia aqui no Brasil. Só que nas regiões de Cafarnaum, especificamente a região em que Pedro pescou, esse peixe tinha o costume de, quando era pescado, ele, por ter um espaço em sua boca, ele portava pedras dentro da boca. Então, qualquer pessoa que pescasse esse peixe sabia muito bem que, ao abrir a boca, teria pedras lá dentro. Mas como Pedro estava imbuído de uma palavra, na onde todos achavam só pedra, Pedro acabou achando uma moeda que valia por 4, gente. Então esses são os 3 episódios de pesca maravilhosa, devido ao fato da pesca fazer parte da economia do Israel do primeiro século da era cristã. Então o povo dependia tanto da pesca como da agricultura. Jesus, quando inicia o seu ministério, ele inicia e simultaneamente, ao lado de Jesus, João Batista já estava pregando, pois ele estava preparando o caminho. Depois, lendo Lucas capítulo 2
e Lucas capítulo de número 3, nós percebemos que João iniciou o seu ministério primeiro, pregando o arrependimento, seguido de batismo, com confissão de pecados. Pare e pense comigo como era o culto de João Batista, a forma litúrgica do culto. As pessoas iam para o culto, os religiosos eram os que mais eram exortados. Lembra o texto de Mateus capítulo 3, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Esta expressão não era usada para o público, esta expressão era usada para os fariseus e para os escribas, que vinham ouvir a palavra com a intenção de, vamos saber se ele é o Messias. Se ele não for o Messias, nós vamos dar um jeito de parar com esse trabalho, porque ele não é o Messias. Então, quando João via que eles estavam se aproximando, João os chamava de víboras, de cobras, e questionava-os por que eles estavam fugindo da ira vindoura. Alguns estudiosos propõem que esta expressão, fugir da ira vindoura, é uma expressão metafórica que João está usando, e eles entendiam que era a ideia da cobra trocando de pele e permanecendo com a mesma natureza. Então, João estaria dizendo literalmente assim, olha, vocês trocam a roupagem, mas a natureza nunca muda. Então, o público vinha e os que ouviam a palavra e iam até João e confessavam os seus pecados. E depois de confessarem, eles eram batizados. E segundo a Bíblia, João foi fazendo um grupo grande de seguidores. Segundo a Bíblia, João tinha discípulos. Lucas capítulo 11, versículo de número 1, a Bíblia diz que João não só tinha discípulos, mas João ensinava os seus discípulos a orarem. Então João era de fato um fazedor de discípulos. E a função do discípulo, pelo menos nos textos bíblicos, é se tornar semelhante ao seu mestre, é se tornar parecido com o seu mestre. Segundo a Bíblia, quando João inicia o seu ministério, posteriormente, Jesus começa o ministério dele, simultaneamente, pregando a mesma mensagem, pregando nas mesmas regiões. E para que você entenda o que eu estou propondo, depois em casa, com muito mais tempo, leia no Evangelho de João, capítulo de número 1, quando João Batista começa a avisar o público dele que o Messias estava para chegar, que o Messias estava para aparecer. O próprio João testifica isto no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 15. 16, 17, o próprio João diz, eu vim primeiro, só que ele tem a primazia. Antes que eu viesse, ele já existia, porque nós recebemos dele. Isto é João Batista quem diz, plenitude e graça sobre graça. É João quem diz isto, porque a lei nos foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. João já estava alertando os seus ouvintes que ele, sendo um pregador, sendo um fazedor de discípulos, viria alguém muito maior do que ele, muito mais importante do que ele, alguém que antecedia a própria existência do tempo. Olha o que o texto diz, João capítulo 1, versículo de número 25. Os fariseus perguntam para Jesus, por que tu batizas, se tu não é Cristo, se tu não és Elias, e se você não é o esperado profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vocês ainda não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de desatar as correias dos pés dele.
capítulo 1, verso 29, o texto diz que no dia seguinte, João viu que Jesus estava passando. A Bíblia diz que João interrompe o culto, João interrompe a liturgia batismal, aponta para Jesus e começa a anunciar as seguintes palavras: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ô, gente, olha que expressão poderosa para se dizer em qualquer culto. Olha que expressão poderosa para se dizer em qualquer reunião. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja que João está usando uma linguagem própria do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, os sacerdotes sacrificavam um cordeiro em nome de toda a nação de Israel para propiciação, para expiação. Só que o sacrifício do Antigo Testamento cobria o pecado para apaziguar a ira de Deus. O cordeiro do Antigo Testamento cobria o pecado para apaziguar o juízo, mas o cordeiro do Novo Testamento, ele não cobre o pecado para apaziguar a ira, ele tira. Glórias ao nome de Jesus, se isto não for lhe incomodar. E você puder sustentar uma de suas mãos ao alto. Que presença boa de Deus entre nós. Sustente uma de suas mãos, por gentileza. Prometo lhe pedir pouquíssimas vezes isso. Mas se você puder separar do seu tempo um espaço de tempo para agradecer. No Antigo Testamento, o sacerdote sacrificava todo ano. Mas no Novo Testamento, o próprio Deus se entregou sacrificialmente de uma vez por todas. Nós não precisamos mais entregar carneiros, bezerros, bodes. O Cordeiro de Deus se entregou uma vez por todas. Você consegue adorar esse Cordeiro? Gente, no Antigo Testamento tinha o sacerdote, o cordeiro e o ofertante. No Novo Testamento, o sacerdote é o cordeiro, que ao mesmo tempo é o ofertante, para mostrar que a soberania de Deus na salvação, Ele é a própria oferta, Ele é o próprio sacerdote e Ele é o próprio ofertante. Eu gosto muito do texto de Hebreus, capítulo de número 9. O escritor diz que o sangue de cordeiros, bodes e bezerros não podiam purificar a consciência que estava morta, mas o sangue de Jesus, Irmãos, nós estamos em uma vigília de oração e ouça-me, quando nós, por termos esse costume de dizer, olha, o sangue de Jesus tem poder contra esse mal, tem poder contra aquele mal, biblicamente falando não é nada disso. O sangue de Jesus tem poder para curar a consciência pecaminosa, para arrancar o pecado de dentro do homem. Eita, eu sinto de Deus de falar isso esta noite, mas não existe tratamento para tirar pecado, não existe aconselhamento para tirar pecado, não existe estratégia para tirar pecado, não existe coach para tirar pecado, não existe mimimi para tirar pecado, é pelo sangue de Jesus de Nazaré. Olhe para alguém que está do seu lado e diga, é pelo sangue,
É pelo sangue, é pelo sangue, é vigília de libertação, e a libertação será uma libertação transformadora. O diabo vai perder esta guerra, o diabo vai perder esse confronto, o diabo vai perder esse conflito, porque a igreja está lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. O desejo do fundo do meu coração é que esse sangue comece a passar pelos nossos altares, é que esse sangue comece a passar pelos nossos ministérios, é que esse sangue comece a passar pela nossa consciência. Eu estou debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo. Há poder no sangue, há poder no sangue, há poder no sangue, há poder no sangue, há poder no sangue. Eu serei repetitivo, mas isso é profético. Não tem adultério que permaneça, há poder no sangue. Não tem mentira que permaneça, há poder no sangue. Não tem engano que permaneça, há poder no sangue. Não tem vício que permaneça, há poder no sangue. Há poder, há poder, há poder, há poder. Quem bebia não vai beber mais, quem fumava não vai fumar mais, quem roubava não vai roubar mais, quem enganava não vai. Há poder. Levante sua mão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bem-aventurado aqueles que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. A igreja até é quadrada, a igreja até é retrógrada, mas a igreja é limpa, é limpa, é limpa. Eis aí o Cordeiro de Deus. Aí, o texto diz assim, para que eu consiga chegar em Lucas 5, eu vou precisar continuar com esse texto de João 1. O texto diz assim, capítulo 1, verso 31. Eu mesmo não o conhecia, João falando de Jesus, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Gente, João e Jesus eram primos. Lucas capítulo de número 1, quando Isabel estava grávida com 6 meses de gestação, Maria foi visitar ela e a Bíblia diz que as crianças dentro do ventre começaram a cultuar. Quando Maria gritou salve ou shalom ou qualquer outra saudação típica, a Bíblia diz que Isabel disse alguma coisa aconteceu. A criança, olha, sinceramente eu não sei como é que se explica isso racionalmente, mas a fé ela não é irracional, porque a gente não crê em loucura. A fé não é racional porque ela não pode ser explicada. A fé é supra-racional, ela está acima da razão. Eu não sei como é que racionalmente dá para explicar isso, mas o texto diz que a criança foi cheia do Espírito dentro do ventre e começou a pular dentro do ventre. A gente é pentecostal, né?
Só que pare e pense se durante esse tempo João e Jesus não se encontraram durante a infância, adolescência ou idade adulta. A probabilidade é que sim. Festas anuais, a família subia junto. Festas litúrgicas, a família tinha que conviver junto. A probabilidade é que eles se viram, sim. Mas faltava para João ter tido a confirmação de que Jesus não era só primo dele, que Jesus era o Deus dele. O pregador agora viajou. Viajei não, é o versículo de número 32 que diz isso. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Mas aquele que me enviou para batizar me disse: quando você viu o Espírito pousar como pomba sobre é ele. Imagina João na expectativa, né? Quem será? Quem será? Quem será? Aí de repente vem Jesus. O céu se abre. E eu gosto do texto bíblico levado ao pé da letra. A Bíblia diz que o Espírito em forma corpórea de pomba desceu do céu e pousou, repousou. Esta expressão pousou significa que ela encontrou um espaço confortável. O Espírito Santo só pousa em locais que ele é bem-vindo. A pergunta é bem pergunta de pregador, mas eu acho que vale a pena fazê-la. Tem espaço para ele aí? Há uma diferença entre ter espaço para ele nas suas necessidades e ter espaço para que ele pouse tranquilamente. Seguimos. Então Jesus é batizado nesse dia. Aí versículo 35. No dia seguinte, nós já vimos 3 dias. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 discípulos. E vendo Jesus passar, disse pela segunda vez: eis o Cordeiro de Deus. Então os 2 discípulos ouviram isto. Um olhou para o outro e disse: quer saber? João nos apontou ele. Então está na hora da gente começar a segui-lo. Se João fosse um mestre da atualidade, João diria: não, só vão parar de me seguir quando eu morrer. Depois vocês seguem ele. João disse: nada disso. Quer seguir ele? Quem sou eu? Vai lá. Vai, segue ele. Vai lá com ele. Os 2 foram. Começaram a andar atrás de Jesus e o texto diz assim. Jesus olhou para trás e perguntou: vocês estão buscando o quê? E aí eles responderam: Rabi, onde você mora? Ô gente, ele é o Cordeiro de Deus. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu vou perguntar para ele: Rabi, o que tu podes fazer por mim? O que tu podes me dar? Só que a pergunta deles foi: onde é que o Senhor mora? Eu não quero o que o Senhor tem para me dar. Eu quero ir dentro da sua casa. Aí o texto diz que Jesus disse: vinde e vê. A Bíblia diz assim: eles foram, viram, passaram aquele dia e só foram embora no dia seguinte. Aí a Bíblia diz que um dos 2 era André. André saiu correndo e disse: quer saber? Eu encontrei o Messias. E por eu ter encontrado o Messias, eu tenho um irmão chamado Simão. E eu vou contar para ele o que aconteceu comigo. O texto diz isso, capítulo 1, verso 41. Ele foi, o texto diz, achou primeiro seu irmão e disse: achamos o Messias. Pegou ele e levou ele até Jesus. A primeira vez que Jesus se encontrou com Pedro, João 1,42. Jesus olhou para Pedro e disse: olha, seu nome é Simão, teu pai é Jonas, mas a partir de agora o teu nome será Simão Pedro. Seu nome está mudado. E a gente costuma dizer: olha, Pedro foi o cara. Pedro viveu 3 pescas maravilhosas. Pedro foi o primeiro pregador da igreja primitiva depois da descida do revestimento do Espírito. Pedro morreu de ponta cabeça crucificado em Roma durante o Império de Nero. Mas quem levou Pedro para Jesus foi André. E André é um personagem na Bíblia que é especialista
em nem sempre aparecer, mas sempre levar outros até Cristo. Veja, 1 João capítulo 1, André leva Pedro até Jesus. João capítulo de número 6, André leva o menino com 5 pães e 2 peixes até Jesus. João capítulo 7 e 8, Pedro leva os gregos para falarem com Jesus. Podem se esquecer dele, mas ele fez o trabalho dele. Porque evidência não tem nada a ver com efetividade. André não é evidente, mas André é efetivo. Eu vou levar até Jesus. Eu vou levar até Jesus. Eita, eu sinto Deus aqui entre nós. Dê glória, meu Deus, me ajuda, Deus do céu. Tome cuidado com evidências que não produzem eficácia. É melhor não estar em evidência, mas ser eficaz, do que estar em evidência e perder a eficácia. Deus está nos convidando esta madrugada. Talvez você não vai ter evidência, mas eu quero fazer de você um André. Oh, glória! Aí o que o texto diz? Pedro teve o primeiro encontro, Jesus muda o nome dele, só que Pedro continua a vida. Pedro continua pescando, Pedro continua trabalhando, Pedro continua vivendo, Pedro continua fazendo tudo o que ele poderia fazer, seguindo a vida como esposo, seguindo a vida cuidando da sogra, até que o texto diz, isto em Lucas capítulo 4, versículo de número 38, que o Jesus que muda o nome de Pedro vai se hospedar na casa dele. Porque toda mudança requer intimidade, gente. Pregador, eu estou doido para mudar de vida, então primeiro tenha intimidade. O texto diz que Jesus vai se hospedar na casa de Pedro em Cafarnaum. E o texto diz que dizem para ele, Senhor, você não sabe do problema. A sogra de Pedro está com febre muito alta. Faz alguma coisa por ela. Gente, febre é um tipo de infecção, dá para se resolver facilmente com alguns remédios. Na época, principalmente, até a febre era resolvida facilmente. Mas era um problema pequeno. Mas como Pedro hospedou Jesus na casa dele, os problemas de Pedro passaram a ser problemas de Jesus também. O texto diz o seguinte, que Jesus foi até a sogra de Pedro, pegou na mão dela, levantou ela, e aí o texto diz que ela se levantou, ficou de pé e começou a servi-los. Não existe milagres para pessoas que apenas querem um milagre e depois querem abandonar. Não. Eu te curo, tu se levanta e me serve. Eu te curo, tu se levanta. Olha, me permita aí de novo. Eu te curo, tu se levanta e tu me serve. Eu te curo, tu se levanta e depois você me segue. Eu abro a porta, você se levanta e depois você me segue. Eu mudo os planos e faço a sua história ser diferente. Você se levanta e me serve. Deus nos trouxe aqui para nos dizer, não adianta barganhar comigo. O que eu tenho para te dar não vai te levar para longe, vai te fazer se levantar e passar a me seguir posteriormente. Capítulo de número 4 de Lucas, versículo de número 40, a Bíblia diz que Jesus, depois de curar a sogra de Pedro, faz da casa de Pedro um ponto de pregação. Dwight Lyman Moody dizia que se Jesus entrar na sua casa, os vizinhos daqui a pouco vão ficar sabendo. Ninguém disse que Jesus estava lá. Parece que alguma coisa começou a chamar as pessoas. É Jesus mesmo. Ninguém disse, olha, Jesus está na casa de Pedro, corre lá, porque ninguém disse. De repente alguém bate na porta. Eu trouxe um paralítico. Eu trouxe um cego. Gente, o texto diz que a vizinhança toda trazia. E aí eu vou dizer isto em forma de profecia e você vai recebendo. O texto de Lucas 4:40 diz assim, e ele colocava as mãos e curava.
Oh, aleluia, meu Deus do céu, imagine, gente, se Jesus começar esta madrugada, a impor as mãos sobre a... Não que ela não esteja, mas a impor as mãos em causas específicas. Eu preciso lhe dizer para alguém, você veio porque você percebeu, Jesus está dentro da casa. Então eu vou levar esse problema, eu vou. E assim te diz o Senhor, você veio porque você desconfiou que eu faria algo por você. Eis aqui a resposta. Eu imporei. Já era para você estar tomando glória. Lhe peço pela segunda vez. Você pode sustentar uma de suas mãos. Meu Deus do céu. Algo espiritual está acontecendo esta noite entre nós. E Deus está falando para alguém. Me diz aonde está o problema, que eu estou com as mãos estendidas. Me diz. Se eu fosse você, aproveitava. Chama o teu filho que ainda não é crente pelo nome, pois assim diz o Senhor, vou impor as mãos. Chama a enfermidade que o médico já constatou pelo nome, assim diz o Senhor, vou impor as mãos. Chama esta luta que você está vivendo pelo nome, pois assim diz o Senhor, vou impor as mãos. E o texto diz assim, colocava a mão e curava, 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 colocava a mão e curava. Ouça-me, se você pôr a tua mão, nada vai acontecer. Se eu pôr a mão, nada vai acontecer. Mas assim te diz o Senhor, eu colocarei as minhas mãos. O Espírito de Deus está me fazendo se lembrar de uma profecia. E a profecia é esta. Foi Isaías quem disse: a mão do Senhor não está encolhida. De novo, hein? As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não salve. Para que não salve. Sabe o que Isaías estava dizendo? Salvação no Antigo Testamento é livramento, proteção, guardar e livrar do perigo. Isaías estava dizendo: as mãos do Senhor vai te livrar, vai te guardar e vai te tirar do meio desse perigo. Se eu fosse você, começava a tomar posse desta palavra agora, porque está acontecendo simultaneamente livramento, 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 meu Deus, livramento. Livramento, eu vou te tirar desse cenário, eu vou te tirar desta situação, eu vou te tirar desse engodo, eu vou te tirar desta situação vexatória, eu vou te tirar desta situação, eu vou te tirar desse embaraço, eu vou te arrancar desse... Eu estou sentindo Deus aqui. Alguém veio para esta casa e trouxe o problema. Assim diz o Senhor: eu vou tirar o problema de você e você de dentro desse problema. Tem alguém aqui que pode dar glória? Dá uma olhada para alguém que está do seu lado e diga para ele ou para ela: a mão de Deus, diga, a mão de Deus vai pôr tudo no lugar, diga, vai pôr tudo no lugar, vai pôr tudo no lugar, vai pôr tudo no lugar, vai pôr. Quem não via vai ver, quem não andava vai andar, quem não falava vai falar, quem não tocava vai tocar. Você pode pôr um minuto. Você pode pôr um minuto. Você pode pôr um minuto. Um minuto, meu Deus, um minuto.
Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, meu Deus do céu, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Canto, remação, primia. Um minuto da tua adoração, um minuto, meu Deus do céu. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. E colocava a mão e curava. 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 E coloca, meu Deus, e colocava a mão e curava. E colocava a mão e curava. E colocava a mão e curava. Cantor, eu dou glórias a Deus que a Bíblia nos diz o seguinte. Está em Mateus capítulo de número 10. E imporão a mão sobre os enfermos, e imporão a mão sobre os leprosos, e imporão a mão sobre os possuídos. Você tem autoridade na palma da mão para pôr a mão sobre alguém que está do seu lado. Coloque a mão em alguém aí, coloque a mão. Coloque a mão, coloque a mão, coloque a mão. A autoridade, a autoridade, a autoridade. Sai daí, câncer. Sai daí, mioma. Sai daí, nódulo. Pressão volta para o seu estado normal. Sai daí, problemas crônicos. Sai daí, problema no nervo ciático. Sai, sai, sai catarata, sai colesterol, sai diabetes, sai depressão, sai síndrome do pânico, sai problemas nervosos, sai problemas na saúde mental, sai, eu tô dando uma ordem debaixo do nome de Jesus. Pega toda a sua bagagem, sai. Entra com Deus no meio desta batalha. Há um varão guerreiro em nosso meio que está curando.
Me permita usar uma linguagem bem pentecostal. Há um rolo de mistério, gente, que ele está sendo desenrolado esta madrugada. Os vasos de Deus vão ficando ligados. Jesus, Jesus impondo as mãos foi curando todo mundo na casa de Pedro. Pedro teve o nome mudado, Pedro teve a casa visitada, mas Pedro ainda continuava sendo um pescador. Lucas capítulo 5 é a segunda vez que Jesus vai se encontrar com Pedro. Só que desta vez Jesus está em exercício ministerial. Que expressão bonita. E o texto diz o seguinte, Lucas capítulo de número 5. Eu não sei se eu estou caminhando para o final. Porque o pastor falou, vai que vai, prega. E eu me perdi todo no horário agora. Lucas capítulo 5, o texto diz assim, aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, por 3 vezes o Novo Testamento, pelo menos os evangelhos usam essa expressão, salvo engano. Na primeira vez a Bíblia diz que a multidão apertava e oprimia Jesus porque todos queriam tocá-lo. Na segunda vez é no texto da mulher que possui um fluxo sanguíneo. Ela e a multidão aperta e o toca para receber cura. Mas nesta vez aqui, a multidão o apertava no sentido de pouco espaço para se movimentar, mas ninguém estava apertando para receber nada. O texto diz assim, para ouvir a palavra de Deus. E aí você pode dizer, eles queriam ouvir a palavra sabendo que pela palavra eles seriam curados. Não. Esta expressão, a palavra aqui nesse texto é propriamente o substantivo logos. E o logos, nesse texto aqui pelo menos, está no acusativo. É um substantivo neutro no acusativo. O que significa isso? Significa que ele é o objeto. Significa que ele é o alvo. Significa que ele é aquilo que as pessoas querem. Então ninguém estava o apertando para receber algo pós-palavra. Todos estavam apertando porque a palavra era o alvo. Qual é teu alvo? Olha, irmão, a coisa tá séria. É sério. Você vai pro culto fazer o quê? Vou lá porque o profeta vai revelar o meu RG. Eu vou lá porque, pelo amor de Deus, para ouvir. Quero repetir esta frase que eu já digo com um pouco de frequência. Você faz parte do povo do livro. Se isso aqui não der jeito, irmão, profeta nenhum dá jeito. Se isso aqui não der jeito, pode fazer campanha de torto ao avesso. Se isso aqui não der jeito, não, vamos quebrar a maldição. Se a palavra já não quebrou, não tem jeito. Não, mas vamos... Gente, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão substituindo a palavra pelo pragmatismo. Pragmatismo não é fazer o que é certo, é fazer o que dá certo. Nós temos hoje campanha do óleo de não sei do que, campanha do mergulho de não sei do que, nós temos culto do não sei do que, mas nós estamos vivendo uma época em que nós conseguimos lotar cultos com supostas revelações, e as pessoas que vivem dependentes de revelações são pessoas que não sabem nem aonde fica o Salmo 23. São pessoas que a Bíblia está aberta em alguma prateleira, as páginas amareladas, a Bíblia empoeirada, e nós perguntamos por que o diabo está destruindo tantos casamentos, por que o diabo está destruindo as famílias. Deve ser alguma maldição. Não é maldição, não, é falta de abrirmos, lermos e praticarmos.
O povo do livro está aqui. Dá uma olhada para esse crente do seu lado e vê se ele faz parte do povo do livro. Faz parte do povo. Eu amo a palavra, gente. Eu amo a Bíblia pregada. Eu amo a Bíblia cantada. Eu amo a Bíblia orada. Eu amo a Bíblia profetizada. Eu amo a Bíblia ensinada. A Bíblia é a base, é o alicerce, é o fundamento, é o firmamento. A Bíblia é o alimento. A Bíblia é a força, o vigor e a virtude. A Bíblia é a última resposta de Deus. É o último decreto do céu. A Bíblia é o último comando da eternidade, a última verdade revelada, a última palavra direcionada. A Bíblia é o cânon sagrado. A Bíblia, você ama? Me permita lhe pedir isto por costume. Sustente o seu texto assim, ó. Ei, glória! A Constituição brasileira pode falhar, os livros podem falhar, mas esta palavra, passarão os céus e a terra, mas esta palavra, o segredo da vigília é a palavra, o segredo do exército é a palavra, o segredo da tua casa é a palavra. Te respeito se você é profeta. Te respeito se você tem o dom. Te respeito se você entrega os mistérios. Mas em nome de Jesus, eu não sou obrigado a aceitar nenhuma profecia que contradiga a palavra. Entre a tua profecia e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Entre o teu revelamento e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia. Ficou bem apertado para dar glória, né? É complicado. Dê glória, meu Deus. Dê glória. Ouça o meu apelo esta madrugada. Pregadores, em nome de Jesus, não negociem a palavra. Cantores, em nome de Jesus, não negociem a palavra. Obreiros, em nome de Jesus, não negociem a palavra. Crentes, em nome de Jesus, não negociem a palavra. Olha o que o escritor chamado Arthur W. Tozer disse: eu posso chegar aos céus sem perna, sem braço ou sem cabeça, mas eu não posso chegar lá sem a palavra. Em nome de Jesus, perca, amigo, se for necessário, mas não negocie a palavra. Perca círculos sociais, mas não perca a palavra. Perca ambientes, mas não perca a palavra. Ela não é negociável, ela não é vendida. Não adianta distorcê-la, contorcê-la. O que está escrito, e não pode ser alterado, subtraído ou adicionado. O mundo pode tentar cercear a liberdade da igreja, mas a palavra, quando é liberada, ela é igual um leão, ela vai destruindo. Certa feita, Charles Haddon Spurgeon disse uma frase muito valiosa: não precisa defender a Bíblia. A Bíblia é como um leão, basta soltá-la. Não vou discutir isso não. Não, mas quantos gêneros? Não vou discutir isso não, eu só vou ler Romanos 1. Não, mas é relativo, não vou discutir isso não, só vou ler João 8. Não vou discutir isso não. Eu vou ler apenas aquilo que está aqui. Quando ela é liberada, o leão ruge. E disse o profeta Amós: rugiu o leão, quem é que não vai temer? Quando a palavra é liberada, do mais crente ao mais endemoniado tem que temer, tremer e se esconder. A multidão o aperta para ouvir a palavra. Aí o
texto diz que ele encontra um barco. Na verdade, o texto diz que ele encontra 2 barcos. Provavelmente um de Pedro, outro de Zebedeu. E a Bíblia diz que os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando a rede. Na época, a rede parecia um pentágono, tinha 5 pontas com um pedaço de chumbo para que ela se aprofundasse nas águas e tirasse o peixe. E eles estão lavando porque pescar com a rede suja poderia fazer ou que o peixe escapasse, ou os nós da rede poderiam ser quebrados pela sujeira que se acumulava. Então, para uma boa pescaria, exigia-se uma rede bem lavada. Manutenções, gente, são necessárias, né? Porque às vezes a gente vai pescando, pescando e a rede vai sujando, sujando. Às vezes é bom parar, lavar, para depois continuar. Pausas santificadoras são abençoadoras. O escritor escocês William Barclay diz que nós estamos vivendo o período do ativismo. Faz, mas não tem uma pausa. Ô, gente, como é bom aquelas pausas que a gente para. Não, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu só quero. Não vou atender ninguém, vou me trancar dentro do quarto. Hoje não tem like, dislike, eu vou desligar o celular. E hoje é só eu, a Bíblia e Deus. Pausar não é parar. Pausar é melhoria. Pausar é atualização. Oh, meu Deus do céu. E aí o texto diz, e eu realmente estou caminhando para o final. O texto diz que ele entra dentro do barco de Pedro. E ele vai pregar beira-mar, na verdade, no quase rio do lago da Galileia. E ele vai pregando. Quando ele termina de pregar, ele volta. E ele diz para Pedro, Pedro, lança-te. O texto diz assim, ao mar alto. A expressão grega mais correta seria as águas mais profundas. Gente, Jesus às vezes nos pede umas coisas que você sinceramente tem que ter muita fé. 2 motivos. Número 1, não se pescava durante o dia. Devido ao mar da Galileia estar entre o ar quente que vinha dos desertos da Palestina e o ar gelado que vinha do Monte Hermon, as ondas de ar quente e ar gelado se chocavam bem no meio do mar da Galileia, nas regiões de Cafarnaum principalmente, então faziam que houvesse tempestades de vento de manhã ou à tarde. Então por isso se pescava à noite também, pelo fato dos peixes saírem da profundidade e irem para próximo da margem para pegar insetos e poderem se alimentar. Jesus mandou o homem ir pescar durante o dia. E Pedro disse, Senhor, eu pesquei a noite toda. O melhor momento para se pescar, eu estava lá pescando. Por que deu errado? Para você entender que existem coisas que precisam dar errado para que você reconheça. Era para ser pesado assim, não, mas... Não. Vamos de novo. Existem coisas que precisam dar errado para você entender que nem sempre a sua habilidade vai resolver os problemas. A Bíblia diz que Pedro tinha sócios, logo ele não era um pescadorzinho que lançava lá, né? Ele era um pescadorzão, mas deu errado. Por que existem momentos que Deus permite que a sua habilidade não resolva o problema? Para você saber, não o que ele faz. Pedro sabia o que ele faz, muda nome, curou minha sogra, curou minha vizinhança. Eu permiti que a sua habilidade fosse ineficiente para que você conhecesse agora, não o que eu faço, mas quem eu sou. Deus permite redes vazias para que você conheça o
dono do mar. Vai doer muito, mas fará muito bem. Deus permite que a sua rede fique vazia, para que você conheça o dono do mar. Deus permite que a sua rede fique vazia para que você conheça o dono do mar. Deus permite calamando remar. Deus está falando comigo e com mais alguém. Sou eu o responsável por ter deixado sua rede vazia. Eu disse ao peixe, não suba. Eu disse ao peixe, não entre nessa rede. Se você tivesse pescado bem, a estas horas você não estaria na beira-mar. Eu permiti a rede ficar vazia, porque eu sabia a hora exata de te encontrar na beira da praia. Pedro, lança-te ao mar, das águas mais profundas, pesque. E aí o texto diz que Pedro vai, lança a rede, e quando Pedro vai puxar, é assim que acontece? Não. Bonito seria. Antes de Pedro ir, Pedro questiona Jesus: Senhor, mas eu trabalhei a noite toda, mas por causa da tua palavra. Eu sou o profissional aqui da pesca. Eu não pego só tainha, não, eu pego peixe bom. Mas já que é por causa da tua palavra. Que expressão forte de Pedro, né? Por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. Eu concluo aqui. O texto diz que Pedro foi, jogou a rede, e na hora de puxar, a rede começou a rasgar. Pelo quê? Pela sujeira? Não, pela quantidade de peixe. E aí o texto diz que Pedro teve que acenar para os companheiros da praia virem ajudá-lo. Eu gosto muito dessa expressão companheiros, que ela dá a ideia, pelo menos no texto grego, de pessoas que trabalhavam na mesma área que Pedro. Pedro não disse: ó João, você que é carpinteiro, me ajuda aqui. Não. Pedro disse: tu é pescador também, né? Você entende de rede e peixe, né? É você mesmo, vem me ajudar. Deus não permitirá que pessoas desconectas se conectem no momento da tua colheita. Existem pescas que só podem dar certo quando as pessoas trabalham debaixo da mesma visão. Pregador, é que tu não sabe, até hoje eu estou sozinho puxando a rede, é porque não apareceu ninguém com a mesma visão ainda. Quando aparecer pessoas com a mesma visão, você vai poder fazer o sinal: vem ajudar, vem ajudar. Deus está falando comigo e com mais alguém. Eu serei seletivo em referência às pessoas que puxarão a rede contigo. Isto é profecia para a vida de alguém. Eu serei seletivo. Quantas pessoas que... Não, calma. Eu serei seletivo. Quantas pessoas que vão entrar dentro da sua casa. Já que você às vezes chama quem não é para chamar, deixa que eu vou começar a selecionar quem vai orar com você, quem vai clamar com você, quem vai ajudar você. Chega de você puxar a rede para um lado e as pessoas puxarem para o outro. Eu colocarei pessoas da mesma área, da mesma função, com o mesmo propósito. E aí o texto, gente, não sei como isso aconteceu. O texto diz que a rede, quando foi puxada, encheu o barco de Pedro e encheu o barco dos companheiros. E o texto dizia: o barco quase, está escrito assim, o barco quase foi a pique. Não foi. Porque milagres não levam barcos a pique. Não leva. Alguém olhou e disse: depois desse milagre, esse barco vai a pique. Quase. Vai. Opa. Milagres provocados por Deus
não são seguidos por destruições por causa da incapacidade do barco. Seu barco é incapaz de aguentar essa quantidade de peixe. Só que quem deu a ordem para você ir pescar foi Jesus. Pregador, eu sou incapaz de levar esse ministério avante. Pregador, eu sou incapaz de levar esta chamada avante. O meu barco vai a pique. Não vai, porque quem disse lança as redes não foi o homem. Se tivesse sido o homem, o barco ia a pique e não ia aguentar tamanha responsabilidade. Mas assim diz o Senhor, depois do milagre, não vai haver afogamento, não vai haver barcos indo a pique, você vai chegar em segurança na praia. E aí o texto diz assim: Pedro voltou, olhou para Jesus e disse: eu vou te seguir para toda a vida, tu é o cara. Porque verdadeiros milagres provocam sensações de santidade. E quanto mais próximo o homem está da santidade de Deus, mais pecador ele se sente. Ninguém consegue chegar diante da glória de Deus e dizer: Senhor, como eu sou bom, como eu sou legal, como eu sou... Ninguém, todo homem que vê a glória de Deus começa: ai de mim. Se você veio para uma vigília dessa, tá vendo a glória de Deus e sair daqui batendo o pé dizendo: eu sou muito vaso, sou muito crente, é porque você não viu a glória de Deus, você viu a sua própria ruína. Quem vê a glória de Deus se humilha, se prostra e diz: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Fechar a Bíblia, senão não vai dar. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: pode ficar calmo. Daqui em diante, tu serás pescador de homens. Essa expressão é boa. A expressão, desculpe o tecnicismo, mas a expressão grega aparece mais ou menos assim, segundo Stélio Regan, tradutor. A partir de hoje, serás caçador de homens vivos. Por que tem essa diferença entre pescador de homens e caçador de homens vivos? Porque a função de Pedro era pescar o peixe vivo e quando ele tirava o peixe morria. Só que agora Pedro vai pescar peixes mortos e quando tirar eles ficaram vivos. Tudo que Pedro pescava antes de Jesus chamá-lo, vinha vivo e terminava morto. Mas agora que Jesus chamou Pedro, tudo que Pedro vai pescar vai vir morto e vai ficar vivo. Quantas coisas antes de Jesus te chamar, veio para sua mão vivo e depois morreu. Mas quantas coisas depois que Jesus te chamou, veio para sua mão morto e de repente... Deus está falando para mim e para mais alguém. Antes tu pescava vivo e ficava morto. Agora você vai pescar coisas mortas e eu farei ficarem vivas. Se eu fosse você, tomava posse desta palavra, porque Deus está dizendo para mim e para mais alguém. Pescar peixe vivo para depois morrer é fácil, mas eu estou te dando autoridade para pescar peixes mortos e eu farei que eles se tornem vivos, 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 vivos. Se você puder, sustente uma de suas mãos ao meu Deus do céu. Meu Deus do céu, sustente. Você consegue por um minuto iniciar uma oração com as suas mãos erguidas, Jesus amado? O minuto de Deus está dando autoridade sobre a palma da mão de alguém. Deus está dando autoridade sobre a palma da mão de alguém. Pregador, é porque você não sabe, mas aonde eu convivo só tem peixe morto, é da tua mão que ele vai voltar a viver. Pregador, você não sabe, mas a minha família só tem peixe morto nas drogas, peixe morto no álcool, é na tua mão que eles vão voltar a viver. Pregador, é porque você não sabe, mas a circunvizinhança dessa
desta igreja. É peixe morto no fluxo, é peixe morto na adega, é peixe morto na biqueira. Assim te diz o Senhor: Pedro, daqui em diante, casse homens mortos e eu farei que eles vivam. Casse homens mortos e eu farei que eles vivam. Eu profetizo, debaixo desta autoridade está descendo capacitação de... Já era para você estar orando. Já era para você estar orando. Já era para você estar orando. Aproveita um minuto de oração. Olha, pouca oração para muito peixe morto que vai voltar a viver. Pouca oração para muito peixe morto que depois que passar pela rede do evangelho vai voltar a viver. Eu dou glórias a Deus. Quando esta rede me puxou, eu vim morto, cheio de escama, cheio de defeitos. Mas depois que eu caí na mão do pescador, de repente eu comecei a viver. Eu recebi um oxigênio. Eu me tornei parte dos peixes bons que serão separados por Ele para aquele grande dia. Eu estou pregando para pessoas que vieram para a igreja acabados, drogados, viciados, derrubados, destruídos. Mas quando o pescador pegou você, vive, 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 vive. Meu Deus do céu, depois desta vigília, pesca, 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 pesca pregando, pesca cantando, pesca orando, pesca no trabalho, pesca pregador. Está parecendo mais um culto evangélico. Não, é que Deus está dando autoridade, autoridade, autoridade. Chega de passar pelo peixe morto e dizer: outro prega, outro canta, outro vai fazer. Jesus está olhando para mim e para você e está dizendo: eu estou te dando autoridade. Você já está orando. Você já está orando. Você já está orando. Vai, meu Deus, vai orando. Vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, um minuto. Pouca oração para muita rede que precisa ser lançada. Pouca oração para muito mar que precisa ser explorado. Vai orando. Vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, vai orando. Vinde após mim e eu farei de você. Vinde após mim e eu farei de você. Vinde após mim e eu farei de você. Alguém olha para Jesus e diz: eu vou até o Senhor para que o Senhor me dê. Eu não sou da geração que vem só para receber. Eu sou da geração que vou até Ele para que Ele faça em mim, faça de mim e faça através de mim. Mas alguém aqui vai orando. Vai orando. Vai orando, vai orando. Se quiser se colocar de pé, fica à vontade. Mas vai orando. Vai orando, vai orando. Vai orando, quem pode, ore, vai orando, vai orando. Quem pode, ore. Quem pode, ore, quem pode, ore, quem pode, ore. Quem pode, ore. Intensifique só por mais alguns minutos a oração. Eu já estou prestes a passar o microfone a quem é de direito, mas vai orando, vai orando. Vai orando. A gente vai orando. Tem pessoas intercessoras em nosso meio. Vai orando. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando. Vai orando, vai orando, vai orando. Não cesse, vai orando. Vai orando. Lança a rede orando, lança a rede orando. Oh, glória.
Com gemidos e palavras não pode explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do glória. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, estou de novo aqui.